Língua Portuguesa, Livro D, Redação, Lição 2, Aula 1. Olá a todos, sejam muito bem-vindos de volta. Nesta lição, nós falamos de atividades no mar, batalha naval, os navios, os vários tipos de embarcação. Conhecemos o nome de embarcações usadas pelos militares: a fragata, o submarino, o porta-aviões. No livro do Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas, também ouvimos falar de outros tipos de embarcação. Os navios de carga viajam pelo mundo afora levando mercadorias de um país para o outro. E aquele navio canadense que foi engolido pelo monstro? Vocês se lembram? Prestem bem atenção. Os navios existem. Os submarinos existem, mas não existiam. Antes de existirem, eles foram pensados, eles foram imaginados. Isso também aconteceu com os aviões. Lembram-se de que na China e no Japão eles já pensavam em modelos de helicóptero? E isso foi há mais de 2.300 anos? E vocês se lembram do Leonardo da Vinci, que fez um modelo de helicóptero? E isso aconteceu há mais de 500 anos. Eu vim hoje para cá pensando nisso e pensando naquele menino lá de Minas Gerais, o Alberto, ele mesmo, o Alberto Santos Dumont. Ele nasceu numa fazenda, vocês sabiam? Lá bem antigamente, há mais de 100 anos. Saiu da fazenda e foi estudar em Paris e inventou um avião. E eu fiquei aqui pensando, será que existe uma receita para sonhar, meninos? Uma receita para voar? Uma receita para ser inventor? Nós vamos fazer uma atividade diferente. Vamos tentar fazer uma receita para sonhar? Instruções para ser inventor? Será que o Santos Dumont pode nos ajudar? Redação. O que queremos fazer? Uma receita, instruções. Nós estudamos em detalhes a instrução do jogo Batalha Naval, materiais, finalidade, regras do jogo, como começar. Como começar? E se a gente começar por aqui? O que? Quem? Para quê? Como? Vocês já conhecem essas perguntas. Quando nós vamos escrever, vocês se lembram? A gente precisa pensar muito nelas. E nós já falamos de duas delas. O que? Vamos escrever uma receita para sonhar. Uma receita para ser inventor. Mas isso existe? Boa pergunta, Alfa. O Alfa pergunta se existe receita para ser inventor, para sonhar. Claro que existe. Existem várias. E são os livros e a imaginação que nos dão essa receita. E é isso que eu estou propondo para vocês hoje. Vamos descobrir essa receita. Vamos tentar descobrir qual foi a receita do menino Alberto. Legal! Vamos nessa! E também falamos um pouco sobre, vamos lembrar? Como? Estamos pensando numa receita, em instruções. Será que essa é uma boa ideia? Vamos ver depois. Primeiro, nós vamos ver se temos material para fazer uma receita ou escrever instruções para sonhar, para inventar. Depois a gente volta e vamos conversar sobre o como. E o para quê? E o para quem? Bem lembrado, Alfa. Para quem você acha que nós vamos escrever sobre isso? Para que a gente está conversando sobre isso? Eu acho que eu sei. Eu acho que é... Posso falar? Claro, Beto. Você pode dizer o que você está pensando. É para nós mesmos. Isso mesmo, foi isso que eu pensei. A gente aprendeu tanto, não é? Olha o voo que nós já fizemos. Começamos com uma instrução de jogo. Analisamos os detalhes.
Conversamos sobre as grandes invenções e as pessoas que sonham. Falamos do Júlio Verne, lemos um pedaço do livro que ele escreveu sobre os submarinos, muitos anos antes dos submarinos existirem. E nós lemos a história do Santos Dumont. Conversar e escrever ajudam a gente a pensar muito mais sobre esses assuntos e aprender mais. É isso mesmo. Nós vamos escrever para nós mesmos, pelo menos por enquanto. Por falar em começar pelo começo, o que vocês se lembram dessa história? Ela tinha duas partes. A primeira parte na fazenda, a segunda parte em Paris. Muito bem lembrado, Alfa. Vocês percebem como é importante escrever bem? Nós só ouvimos essa história uma vez, mas o Alfa mesmo assim se lembra muito bem que o texto tinha duas partes e ele se lembra do que havia em cada parte. Nós podemos dar vários títulos para essas partes. Por exemplo, podemos dizer: Parte 1, a vida na fazenda. Parte 2, a vida em Paris. Tudo depende do que a gente quer fazer. O que nós estamos querendo fazer aqui hoje, Beto? Receita para voar, receita para sonhar. Isso mesmo, Beto. E se a gente pensar nisso, poderíamos dar nomes diferentes para essas duas partes do livro, não é mesmo? Ué, eu não tinha pensado nisso. Mas nós estamos aqui para pensar. Pensar. Primeira parte. Eu tive uma ideia. Esse é um bom resumo para a primeira parte. Vamos ver. Como o sonho começou. A origem do sonho. Como o sonho acabou. Dá uma ideia. As palavras a gente pode melhorar depois. E você? Você está acompanhando o que estamos fazendo? Estamos nos lembrando da história do menino Alberto. Nós estamos querendo descobrir a receita para ser inventor. Receita para sonhar e para transformar um sonho numa coisa real. Eu vou propor uma ideia. Vamos reler o texto com muita atenção. Vamos começar pelo começo. Primeira parte. Vamos procurar nos detalhes, meninos, nas palavras, nas ilustrações. Vamos procurar ideias que podem nos ajudar a entender como foi se desenvolvendo o sonho daquele menino Alberto. Mas sonhar é fácil, não é mesmo? O difícil é realizar os sonhos, é fazer acontecer. Quando nós relermos o texto, vamos procurar observar isso também. Se o menino fica apenas sonhando, ou se ele estava se preparando para realizar o sonho. O que ele faz nessa primeira parte? O que ele faz que vai ajudar a realizar o sonho? Olhos bem abertos, ouvidos atentos, cérebro funcionando a toda, atenção total. Então vamos lá, muita atenção ao texto, às palavras e às ilustrações. Vamos ler essa ilustração. O que ela nos diz? O que não está no texto? Os pais, eles não estão presentes. E qual desses aqui era o Alberto? Como nós sabemos? O terceiro, esse balãozinho acima da cabeça dele. Ele ficava pensando em máquinas, engrenagens. Então, essa página nos dá muita informação para o nosso objetivo. Ele era curioso, vivia pensando em máquinas. O que essa página nos diz? Nem precisamos ler para entender. Os irmãos dele ficam brincando na fazenda. Alberto dirigia o trator. E esse trator? O que nos diz sobre a época em que o Alberto viveu? É bem antigo, não é? Parece uma Maria Fumaça. As rodas também.
E dirigir trator é uma brincadeira? O que isso tem a ver com a primeira página? Ele gostava de máquinas, gostava de ficar pensando nelas e brincava de dirigir. Ele devia ficar imaginando coisas, como esse trator anda, por que ele anda, o que faz o trator andar, por que a roda é redonda e não é quadrada. Será que ele perguntava mesmo se a roda poderia ser quadrada? Brincadeira, ele era perguntador, curioso. Nós temos aqui uma pista importante, que o Alberto era um menino curioso. Ele gostava muito de máquinas, mas ele não ficava só sonhando com as máquinas. Ele vivia no meio delas. Ele brincava com elas. E essa página aqui? Vamos ver o que nos diz. Vou ler. O tempo passava. O que não passava era a vontade de dirigir de Alberto. Alberto acompanhava com os olhos as locomotivas da fazenda. As locomotivas carregavam o café colhido nas plantações. O que quer dizer acompanhava com os olhos? O que você imagina? E você, Alfa? Ele devia ficar pensando como aquela máquina funcionava, porque saía tanta fumaça, o que fazia a locomotiva puxar os vagões. E aqui diz isso mesmo, que ele queria ser maquinista e aprendeu. E o que isso ajuda no nosso projeto? Queria e aprendeu. Sonhar é ficar sonhando. O Alberto não era desse tipo. Era vapt-vupt. Pega e faz. Perfeito, Beto. Não basta ter vontade, ficar assim querendo, esperando que as coisas aconteçam. Quer? Pega e faz. Ele aprendeu e fez. Naquele tempo, as crianças faziam muitas coisas que hoje são proibidas, mas naquele tempo não era. E ele dirigia só ali dentro da fazenda. Vou ler. Alberto gostava tanto de dirigir quanto de olhar para o céu. Ele era apaixonado por pipas e balões. Qual pista nós temos aqui, meninos? Vamos ver. Deitado na grama, Alberto imaginava que podia voar. Na verdade, ele tinha certeza que podia voar. Olhem quantas pistas temos nessa página. Gostava tanto de dirigir quanto de olhar. O que isso sugere para você? Dirigir e olhar. O que isso sugere? Que ele gostava de dirigir e olhar. Ele ficava só dirigindo? Só olhando? Só sonhando? Entendi. Pegar e fazer. Sonhar e fazer. Isso mesmo. É sempre a mesma ideia. Não é só ficar fazendo. Não é só ficar sonhando. São as duas coisas ao mesmo tempo. Agora observem essas outras palavras. Vamos ver o livro. Apaixonado. Imaginava. Tinha certeza. Vocês acham que essas palavras combinam? O que elas sugerem? O que elas dizem que é importante para o que estamos querendo escrever? Você se lembra do que queremos fazer? Nós queremos escrever instruções sobre como realizar os nossos sonhos. Mas será que isso é possível? Será que nós vamos conseguir? Quem sabe essas palavras podem nos ajudar. Beto, o que essas palavras juntas nos sugerem? Elas todas estão relacionadas com a ideia de voar? Vamos ver. Apaixonado, imaginava, tinha certeza. Vamos pensar. Apaixonado, gostava muito, imaginava, ficava pensando, tinha certeza. Acho que estou entendendo. Ele queria muito voar, era apaixonado, só ficava pensando nisso. Mas ele não ficava só pensando e imaginando, ele tinha certeza. Isso mesmo, Beto. Você já ouviu essa expressão? Querer é poder. Querer é poder. Quem quer, faz. Não basta querer, é preciso querer muito. Ser apaixonado, mas não ficar só lá no sofá ou na cama sonhando. É preciso fazer. Mas vamos observar outra coisa. O Alberto, ele gostava de todo tipo de máquina. Ele ficava olhando, observando, dirigindo.
Possivelmente ele devia ficar mexendo também e perguntando muito e ajudando a consertar quando estragava uma coisa aqui ou outra ali. Isso é paixão. Você gosta e quer, mas trabalha e se envolve também. Puxa, professora, parece até história de romance. Isso mesmo, Alfa, parece mesmo, não é? É a mesma coisa. Apaixonado pelas pessoas, apaixonado pelas máquinas. É sempre uma paixão. É um desejo que é acompanhado de esforço e de dedicação. Acho que já estou entendendo esse negócio da receita. Como era mesmo a instrução que a gente ia fazer? Era instrução ou receita, professora? Vamos fazer uma atividade diferente. Vamos tentar fazer uma receita para sonhar? Instruções para ser inventor? Será que o Santos Dumont pode nos ajudar? Observem essa brincadeira que o autor colocou no texto. Prestem bastante atenção aqui comigo. Ela vai nos ajudar a entender melhor o nosso objetivo. E você aí de casa? Qual é mesmo o nosso objetivo, você se lembra? Isso mesmo, descobrir os ingredientes para sonhar, para inventar. Vamos ver. Vamos ver a página 10 e 11 do nosso livro. Alberto brincava de passarinho voa com os irmãos e os amigos. E a cada pergunta feita, todos tinham de responder juntos: voa ou não. Passarinho voa? E todos diziam: voa. Elefante voa? E todos diziam: não. Morcego voa? E todos diziam: voa. Homem voa? E Alberto respondia firme: voa. Homem voa? O que o autor quer nos dizer? Entendi. Naquela época do Alberto não existia avião, só Maria Fumaça e olhe lá. O trator era uma furreca com roda de carroça, mas o Alberto já sabia que ele ia inventar o avião. Ele foi firme. Homem voa. Sonho, visão. Uma pessoa que sonha. A gente sonha com o que não existe. Visão. Uma pessoa de visão. Ela enxerga algo. Mas como enxergar algo que ainda nem existe? É a visão. O visionário. E muitos visionários transformaram o sonho, a visão, em realidade. Em avião? Em avião ou no que você quiser. Entendi. Podemos escrever nossa receita? Acho que ainda faltam alguns ingredientes. Vamos para a página 12. Alberto era um menino muito criativo. A leitura mexia com a sua imaginação. Que palavras nós podemos anotar na nossa lista de ingredientes? Ingredientes de quê? Alfa, nós estamos pensando em fazer uma receita, uma instrução. Estamos pensando nos ingredientes para realizar sonhos. Entendi. Criativo, imaginação. Isso mesmo, Alfa, mais 2 ingredientes importantes: criatividade e imaginação. Mas como será que uma pessoa pode ser criativa e imaginativa? Só ficar sonhando, olhando para o céu, esperando a inspiração cair lá do céu? Vamos ler nesta página seguinte, tem uma pista importante. A Volta ao Mundo em 80 Dias era o seu livro favorito. O autor era um francês, Júlio Verne. O livro falava de quê? De voar, de dirigir balões. Ler? Ler muito. Pegar ideias nos livros. Isso mesmo, Alfa, mas não é ler qualquer coisa. Esse Júlio Verne de novo. Ele estava lá na aula de leitura. A gente estava falando de submarino. A professora falou sobre o livro 20.000 Léguas Submarinas. Esse Júlio Verne era danado. Escreveu sobre submarino que não existia. E agora escreveu sobre um balão. E como você sabe que o Júlio Verne escreveu sobre um balão? A professora contou que esse Júlio Verne escreveu muitos livros.
Ela deu o nome de uns livros e eu fui na biblioteca e tirei esse livro. É de verdade mesmo. Eu estou começando a ler. Dá vontade de voar num balão. Mas dá um frio na barriga. Ai. Mais ingredientes então. Ler muito, ler livros com histórias que aumentem a imaginação. Mas tem mais. Eu vou ler rapidinho, pois nosso tempo está acabando. Vou para a página 14. O pai de Alberto tinha muito orgulho da imaginação do filho. Gostava do interesse de Alberto por dirigir máquinas e da sua paixão pelo ar. O pai de Alberto dizia para o filho estudar muito. Queria que ele construísse a sua própria máquina de voar. Alberto cresceu. Deixou para trás as brincadeiras na fazenda de Minas Gerais. Seguindo os conselhos do pai, foi para a França estudar. Você resumiu o que a gente aprendeu hoje? O que já temos para a nossa receita? Sonhar, querer, vontade, paixão, fazer, imaginar, ler. E eu disse que estava faltando algo. Vamos ver? Vamos ver o nosso livro? O que ficou faltando? O pai. O apoio do pai. O pai dele acreditava nele. Dizia para ele estudar muito. Apoiava as ideias dele. E deu todo o apoio para ele continuar a estudar em Paris. E você? Tem alguém que também acredita nos seus sonhos? Você tem um parente ou um amigo com quem você conversa sobre isso? Com quem você compartilha os seus projetos? Nós já temos uma boa parte da nossa receita. Conhecemos alguns ingredientes importantes para sonhar. Mas isso não basta. É preciso saber como realizar os sonhos. O Júlio Verne, ele sonhava em ser um grande escritor. E foi. Ele ajudou o Santos Dumont a sonhar. Vocês se lembram como o Alberto Santos Dumont realizou os seus sonhos? Vamos prestar bastante atenção nos ingredientes para a gente anotar. Eu vou anotando para depois a gente rever. Vamos anotar. O que foram as coisas importantes que ele viveu em Paris? Vamos ver. Muitas aventuras. Escalou montanhas. Conheceu muita gente. Estudou a beça. Dirigia automóveis. Continuava a sonhar. Muitas aventuras. Escalou montanhas. Conheceu muita gente. Por que é importante conhecer muita gente? Depois vamos falar um pouco mais sobre isso, mas é muito importante. Estudou a beça, igual nós estamos fazendo aqui. Ou foi muito mais? Dava tempo de estudar a beça e fazer tantas outras coisas? É, ele dirigia pra lá e pra cá. Vejam, meninos, quantas coisas ele fazia. Vamos ver?
e ainda continuava a sonhar. E agora ele começa a realizar o sonho. Vocês lembram dessa parte da nossa história? Claro, ele fez balões. Inventou um dirigível, um balão com motor. Vejam, meninos, vejam quanta informação importante. Também fazia muita gente se apaixonar. Mas ele estava realizado? Você se lembra dessa parte da história? Não estava. Vejam aqui no final da página 21. Vamos ver. Mas Alberto guardava outro sonho para realizar. Queria asas para voar. O que significa queria asas para voar? Ele queria inventar um aparelho com asas que voasse como um pássaro. Agora ouçam bem o que eu vou ler e prestem atenção na forma como eu vou ler. Alberto tentou construir algo parecido com os helicópteros. Não gostou porque faltavam as asas. Construiu outras máquinas que também não deram certo. Desistiu? Não. Continuou tentando sem parar. Resumo da aula. Sonhar, Querer, vontade, paixão, fazer, imaginar. ler. E faltou um detalhe. Na verdade, detalhe não. Faltou um aspecto muito importante, mas esse vai ficar para a próxima aula. Dever de casa. Redação livro D. Pensar. Qual é a minha paixão? O que eu quero muito fazer da minha vida? Isso mesmo, vocês todos. Vamos pensar sobre o que queremos fazer da nossa vida? Pensem sério, é para ir lá no fundo. E na próxima aula a gente conversa sobre isso. Até lá, nos vemos na próxima aula.